Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo de sonhos, sonho 6, o sexto vídeo de sonhos. E vejam o vídeo anterior, que é sonho 5, que é bem interessante, que eu dou uma entrada, falo algo do que eu vou colocar aqui. E esse sonho, esse vídeo eu vou colocar o tema, falar de emoções, né? Porque eu vou basear em cima dos sonhos, são sonhos simples, mas dá para trabalhar em cima. O fone é apenas para uma tentativa de reduzir um pouco o barulho externo, porque ele tira muito minha concentração quando as pessoas começam a falar, eu ouço. E é uma briga, né, para tentar manter, né, e aí eu já reduzo um pouquinho isso. Então vamos lá, né? O sonho, ele é bem simples. Eu vou contar o sonho e depois eu conto em cima, né, das minhas reflexões, das minhas meditações em cima disso, do tema que vem, eu vou meditando em cima. Eu entro no lugar, numa casa, né, que eu moro lá, então eu tenho um irmão menor que está assistindo anime, ou um filme de anime, e a mente ela sabe que ela relaciona com as coisas que nós temos aqui. Então eu estava assistindo um anime, né, na TV, e ele estava muito triste com o que aconteceu no anime, que ele viu o final do anime, né, e no anime eu diria que o que eu posso trazer, assim, morreu, digamos, 3 personagens muito queridos no anime. Então ele estava muito triste, né, que isso tenha acontecido. Eu faço uma comparação de tristeza, assim, para quem já assistiu no Cemitério dos Vagalumes. Eu acho que é Hotaru no Haka, né, em japonês. Que é um anime bem triste mesmo, né. É um anime que eu até recomendo para quem gosta de armas, para quem gosta de guerra, essas coisas todas, né. Então é bom assistir porque para sentir, né, o que faz, né, o que cria esse amor ao belicismo, né. Então as pessoas têm que ter consciência, né, de arma. Né? Quem gosta de armas, eu sinto muito. Então ele tava lá assistindo e triste. E eu comecei a rachar o bico, né? Por que eu achava graça? Muita graça. Eu achava graça, só que eu sentia o que ele estava sentindo. Então por isso que eu vou falar de sentimentos. Eu sentia o que o meu irmão menor estava sentindo, né? O meu irmão menor, aí é outra coisa de sentimento. Eu sentia como se fosse a minha irmã, né? Porque vou entrar na coisa de sentimentos, né? Porque nos sonhos, quando tem essas experiências, eu sinto que tal pessoa, não só eu estou relatando isso, mas as pessoas que relatam vidas passadas, elas reconhecem. E como você reconhece? O sentimento, né? Então cada pessoa, você relaciona ela a um sentimento, né? Você sente aquela pessoa, né? Então aqui, uma coisa que a gente observa, aqui eu não sinto isso, né? Você vê a pessoa, você sabe quem é, tal, né? Mas não tem um sentimento agregado àquela pessoa. Ou seja, tem, mas você sente mais quando você está fora. Então isso que eu percebi. Então nos sonhos, eu percebi, eu estava com meu irmão, estava com minha irmã, estava com meu pai e tal, um amigo, né? E você percebe que quando você acorda, você olha e fala, mas o rosto não era. Né? Então nesse pra mim ficou mais claro, porque era o irmão menor. E o sentimento era como se fosse minha irmã. Né? Então acho que eu vou falar novamente, falei no vídeo anterior, sobre sonho projetivo. É um sonho que a gente não tem lucidez, ele só simplesmente acontece, mas projetivo porque tem alguma coisa, tem algum item que fala, opa, presta atenção aqui. Tem algo mais que vocês não sentem lá quando você está no corpo humano, no veículo. Né? Quando você está fora, porque quando nós estamos fora, expande mais, os sentimentos é mais, a sensibilidade é mais, né? Há mais capacidades. Então você sente a pessoa. Né? Então aquele sentimento, vamos supor, veio meu irmão, não era, né? Mas o sentimento era, você reconhece, opa, porque é, digamos, a mesma energia. Então pode ser uma vida passada, pode ser uma vida paralela, pode ser muitas coisas, ou pode ser simplesmente plasmando como, irmão, então é aquilo lá, irmão, tipo, né? Só que ali era bem claro porque era um irmãozinho, né? E eu estava sentindo aquela tristeza. Era uma tristeza, era um pesar, mas ao mesmo tempo era uma alegria, porque você está assistindo um desenho, um anime que você gosta. Então pensa aquela, tipo, né, no meu caso, um filme em Avatar, né? Você lançou o próximo, você vai querer ver e é legal tudo que você vê ali. É vivência, é experiência, né? E o que me vem sobre sentimento, que nós aqui na Terra, eu acho que por influência umbralina da densidade aqui, não só da densidade, mas pelo domínio do mal que a densidade, os malignos usam devido à densidade. Né? É baixo, é onde eles alcançam, então eles alcançam por fazer coisas erradas. Mas em si, a densidade não é ruim, assim como o sentimento.
Então, o que me vem meditando em cima é que o sentimento, mesmo de tristeza, ele não é ruim. Nós achamos como ruim. Isso se torna uma coisa pior do que é. Né? Nós fazemos isso por quê? Eu novamente repetindo, por causa da vivência que nós temos aqui na Terra. Nós temos não uma boa perspectiva disso, sempre uma perspectiva muito ruim. Né? Porque a tristeza é quando algo ruim acontece. Né? Mas no caso de um anime, eu estou vendo uma historinha, eu estou vendo algo que eu quero fazer. Né? Então isso linka muito com os seres que vêm aqui na Terra viver essas experiências. Eu quero aprender a ter emoções, eu quero saber o que é emoções. Então chega aqui a gente está como coisa ruim, negativa, então a gente se apega e derruba mais ainda do que é. E não só vive ali, que nem, por exemplo, pessoas que vivem o luto. Tudo bem viver o luto, é uma despedida, só que eu não posso me aferrar e me apegar àquilo e deixar que os parasitas que tem aqui suguem a minha energia e puxem ainda mais para baixo. Que não vai puxar só meu corpo físico, meu corpo emocional que está batido, mas começa a puxar meu mental também. Para manter cada vez mais baixo, para continuar aquele vampirismo. Né? Então, puxando o link do vídeo anterior, desapega disso. Né? Desapega disso e você linkar esses sentimentos a coisas ruins. Então mesmo a raiva ou o ódio são sentimentos, mas são sentimentos que acontecem quando uma coisa dá errada, que você vai lá e bate a canela na quina, aí você fica com aquela puta raiva, né? E aquilo vai, tipo, né, passa a mão ali pra parar de doer. E aquilo vai fazer com que você preste mais atenção e não bata mais a canela ali. Né? Ou pega aquele negócio que tá ali, joga longe, né, se der pra jogar, mas fala, não, esse negócio não é pra estar aqui, então eu vou tirar daqui e vou tomar mais cuidado. Né? Mas em si, é uma coisa ruim? A dor é ruim? Sim, é ruim. Né? Mas eu não preciso perpetuar aquilo. Né? Que aquilo aí, quando você perpetua aquilo, então vai agregar ao seu corpo emocional e vai tomar conta da sua mente. Então eu nunca mais vou passar por aqui porque eu bati a minha canela ali. Né? Mas continuando no sonho. Então assim, o sentimento não era um sentimento de tristeza comum que nós temos aqui. Então eu meditei em cima disso. Eu falei, nós achamos que na Terra tem sentimentos, então a Terra é um lugar magnífico para isso. Mas tem lugares que, os sentimentos são mais complexos. São mais do que aqui. Então onde que eu coloco aquele detalhe de sonho projetivo? No sonho eu sentia isso. Coisa que não tem aqui. Né? E uma coisa que fica muito curiosa na minha cabeça, que era um sonho. Eu não tinha tanta lucidez. A lucidez ali era mínima. Eu mal consigo pegar cores, eu consigo pegar poucos detalhes, né? Uma janela, uma porta que eu entrei ali tal, e vi ali tipo um sofá, algo que imaginava ser uma TV, não é nada claro na minha mente. Né? Eu pego mais o sentimento do que acontece. E a mente ela tenta ir traduzindo. Né? Mas o sentimento de que aquilo ali era tipo minha irmã, só que eu vi era um menininho, então, ou seja, o sentimento de que era um parente, né? E do que ele sentia, então era algo bem compartilhado. Aí eu me fiquei, né, regozijei, achei graça, e eu falei. Agora, o falar também é diferente, né, porque não era, entendeu? Na minha mente é como se eu tivesse falado. Eu falei, não, tranquilo, eu assisti também, né, e senti tudo isso, né, e eu pensava, nossa, que pegadinha que fizeram esses criadores, né, de colocar isso no desenho, né, para deixar a gente assim, né, olha que pegadinha, olha que sacana os caras são, né, então eu tinha tudo isso, tinha todo esse misto. Né? Então eu acho que eu sentia tudo isso porque eu não via como uma coisa negativa. Aí eu falei, tranquilo, pode chorar. Então era aquele choro de que, sabe aquele, tipo, não é tristeza, é aquele choro que você limpa, né? Então aí veio muito forte essa coisa de que nós aqui nós vemos essa tristeza como uma coisa negativa, como uma coisa ruim, uma coisa a ser evitada, uma coisa que eu não quero. Então você foge como foge da morte, né? Como foge como o diabo foge da cruz, sei lá. Tem um ditado estranho assim. Então o principal de sonho é isso, né? É o sentimento. E outro detalhe que eu não posso deixar passar é que outro detalhe que indica que é um sonho projetivo, né? Que embora sonho sem consciência nenhuma, eu só vi uma cena e sentia tudo que tinha ali. Além desse sentimento, era que eu já assisti, né? Então ali eu lembrava de ter assistido, embora eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro que morria 3 personagens. Eu não estava assistindo, eu vi, né? A TV estava de costa para mim, que estava de frente. Então eu lembro mais ou menos o que acontecia. Aí a minha mente ela linka com um anime que eu assisto, que eu acompanho, né? Que é o Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer. É um anime bem legal, né? Só que é um anime bem forte, né? Bem forte. Então minha mente até linkou com isso. Eu falei, não, acho que a mente linkou, não era mesmo, né? De repente, sim, um universo paralelo, né? Tem ali coisas parecidas. Mas o que chamou a atenção é esse sentimento, né? O sentimento realmente me chamou a atenção. Era um sentimento de pesar, de tristeza, de desânimo, mas eu não via como uma coisa negativa. Então ali era uma coisa até desejável, né? Aí eu
Meu, isso vem muitas reflexões em cima. Né? Mas como assim desejável, né? Porque aqui ninguém quer que aconteça nada que eu fique triste. Será, gente? Porque eu tô vendo tantos estudos, tantas pessoas trazendo seus relatos que falam, olha, a gente quer que isso, ir na Terra para sentir isso. Né? Então a gente tem que escolher uma vida que vá trazer essas vivências para sentir essas coisas. Né? Para aprender a lidar com o sentimento. Né? E, então eu fico meditando, buscando, né? Aí eu posso fazer um link bem tosco como andar de bicicleta. Eu não quero cair, mas às vezes você cai e tudo bem. Né? Você andando de bicicleta ali, você quer derrapar e, né? Você sabe que às vezes você vai cair. Né? Quem anda mais de skate, aí, um patins que cai mais, né? Que bota ali essa proteção, que cai e não é tão ruim assim. Né? Você perde o medo, você aprende a cair e rolar. Talvez seja isso. Né? Agora, quando eu coloco aquilo como negativo, um medo extremo, eu nem tento. Eu nem boto um patins no meu pé, eu nem subo em cima de um skate. Eu nem quero vir pra Terra. Eu fico com medo, tipo, das relações, porque pode me trazer, né? Então, às vezes é isso, né? É um apego às emoções, como eu vou puxar do vídeo passado, né? Sonho 5. Então, apego às emoções. Então, quando eu desapego, eu deixo que aconteceu, passou o susto, deixa eu passar. Né? Claro que eu não vou ser um inconsequente e fazer coisas inconsequentes. Eu vou ter mais ciência, mais presença naquilo que eu estou fazendo, mais cuidado, né? Mas sem se apegar. Né? Então eu vou trabalhar melhor essas emoções, sem se apegar. Então eu não vou ficar com vergonha de sentir medo, sentir tristeza, às vezes. Né? Eu falei, ok, eu estou sentindo isso, por que será? Aí eu pego e me desapego, né? Eu falei, ok, tudo bem, né? Aconteceu, isso é um fato triste, né? E o que nos ajuda a superar tipo um luto? É a certeza de que a vida continua. Né? No caso aí não tem outro caminho, é o conhecimento. Né? Conhecimento de que você é, que você sabe que isso é um veículo, sabe que o outro apenas usar um veículo. Às vezes as pessoas desencarnam, vamos por circunstâncias muito tristes. E entender que cada ser escolhe viver as suas experiências. Né? E o que melhor que nós podemos fazer para essas pessoas é se sentir bem. Ele falou, ok, viveu, mas força aí, né, onde quer que onde esteja. Né, e parar de sentir tristeza, porque a nossa tristeza, nós estamos todos conectados. Né? E que, então que você que está aí agora, envie a luz, né, para que você possa estar no lugar bom, ser bem cuidado e que fique consciente. Então acho que é isso. Né, porque é complexo a vida aqui, é muito complexa. E puxando o link do vídeo anterior, que eu assisto o vídeo anterior, nós nos desapegando e expandindo a nossa mente, nós nos abrimos para ter uma percepção maior das experiências que nós vivemos. Né? Eu acho muito curioso, mas é muito curioso mesmo, né? Quando as pessoas falam, em projeção astral é muito mais real que aqui. Isso deveria bugar o cérebro das pessoas, deveriam refletir em cima disso. Né? Então eu não coloco isso como projeção, mas sim, quando eu tenho esses sonhos, até sonhos lúcidos, os sentimentos são maiores, são melhores. Né? E aí tem esse elemento, como eu contei no vídeo anterior, você sentir de outra forma, né? Eu estava em outra forma, na forma de um animal, né? E nesse sonho desse vídeo do anime, eu colocaria no anime, né? Era sentir sentimentos mais complexos, que nem cabe aqui. Né? Então eu falei, mas se você lá fora, você tem esse sentimento, como você não consegue trazer aqui pra dentro se você lembra do sonho e tudo? Aí eu uso aquela coisa da densidade da água suja. Né? Se você mergulha numa água limpa, você consegue ver a pessoa que está na sua frente. Mas se essa água vai sujando, você não vê. Você vê um vulto, você vê uma coisa meio apagada, você sabe que está lá, você vivenciou aquilo. Quer dizer, você tem isso dentro de você. Não precisa você estar vendo a pessoa para saber que está ali. Você tem um outro meio de percepção. Ele é mais fraquinho, mas você ainda percebe, você sente. Né? Então isso acontece na mente, na densidade da Terra, na densidade da terceira dimensão. Então, na mente, não só na mente também, mas no campo áurico de sentimentos, no corpo emocional. Então eu tenho emoções muito mais expansivas, meu êxtase é muito maior do que eu sinto, tipo lá fora. Né? Mas quando vem pra cá, a densidade ela vai encapsulando isso. Né? Então minha mente eu já não lembro de nada, eu já tenho dificuldade de lembrar do sonho. Esse sonho mesmo que eu contei nesse aqui, eu só lembro porque eu gravei. Então quando eu vejo que é interessante, que vale a pena, eu pego ali o celular, boto ali no gravador, gravo, né? Ali meio que estou dormindo ainda. Depois eu vou e, né, ouço e aí faço o vídeo.
né? Ouvindo, eu lembrei que eu tinha 2 sonhos, que eu tinha colocado 2 sonhos, mas só lembrava do primeiro. Do segundo já não lembrava. Então isso acontece por quê? Porque você vai entrando na densidade. Eu não vejo aqui, eu tô vendo ar livre, eu tô vendo um prédio lá longe, mas eu não tô percebendo que a minha mente, ela já não vê. Eu não vejo o que o outro tá pensando. Embora eu ouça o barulho. O que é o barulho? É os pensamentos que as pessoas estão aí. Os pensamentos, os sentimentos das pessoas, as conversas que estão tendo. Né? Então vem frases na cabeça. Aleatória. A gente ouve tudo isso. Então há muito barulho aqui. Né? Porque nós não aprendemos como controlar isso. Né? Fora a tecnologia, né? Que atrapalha muito o campo. Então aqui tem muita coisa. Então é interessante, né? Como eu puxo o link do primeiro vídeo, do vídeo anterior, é abrir a mente, né? Ter conhecimento, e você sabendo que tudo isso é possível, saber como funciona, entender a mecânica disso, eu acredito que nós nos damos esse acesso. Né? Eu me desapego do que eu sou e permito ser mais. Né? Então eu permito ter essas experiências, me permito ter esses sentimentos, né? Me permito experienciar ou relembrar vivências diferentes do que eu sou hoje, né? Ou a questão do desapego, né? Porque há muito mais, com certeza. Então, se num sonho bem pífio a gente já consegue trazer tudo isso, então imagina o que, quando limpar toda essa densidade, mas precisa limpar, talvez a realidade aqui seja essa, mas quando eu sair, o que eu posso ter dessas experiências, que eu talvez tenha um link. Né? Não sei, mas o principal, ter essa mente aberta, a gente não se bloqueia para essas experiências. E uma vez não bloqueado, eu não me bloqueio para o que eu chamo de futuro. Eu acho que engraçado, em futuro a gente só pensa em coisas daqui, né? A gente programa, que a mente programa coisas que eu quero daqui, mas não em algo ao qual eu ainda não imaginei. Então ela se desapega. O desapego dessas histórias do personagem permita que o todo haja. Aí eu falando nisso, veio outra coisa que eu queria colocar no vídeo, eu estava esquecendo. Talvez no vídeo anterior eu teria colocado. Então, olha, assumindo. Nós, como ego, como humanidade, você acha que a função do humano é essa. É assim, assado. Né? Então você cria uma história. A questão do apego. Então você vive em cima daquela história. Mas, por exemplo, um passarinho. Imagina um passarinho com ego. Minha missão é estar aqui, olhar essas coisas todas, e fazer aqui a família, e me enfeitar com as peninhas, que eu tenho um papagaio que bota coisinha nas peninhas dele para ficar maior. Então acho que é isso. E é o que o humano faz, o que o ego faz. Eu acho que eu tô aqui para isso, né? Para escrever livro, essas coisas todas. Só que o passarinho ele vai lá, ele come a sementinha, ele viaja pro outro lado, aí faz o cocôzinho, a floresta se expande. Porque já cai com adubo e tal. Então todos os animais ele têm uma função no todo. E o ser humano também tem essa função. Então a nossa vivência aqui, em primeira instância, você acha que está vivendo pro seu ego. Eu tenho que fazer isso, aquilo, aqui, tá, assado. Mas em uma instância maior, espiritual, tem o lance energético. Nós estamos dissipando energia, trazendo uma energia, porque o ser humano acredita que é isso. O ser humano é um ser incrível, porque o corpo humano ele foi criado para dar suporte a uma larga escala espiritual, desde os espíritos mais primitivos até os mais antigos. Então por isso nós somos, digamos, monitorados por muitas raças que estão observando e falam, o que vocês vivem é muito difícil. No nosso planeta de luz aqui é fácil, porque aqui não tem essa densidade, não tem essa dualidade. Né? Aí não. Aí você mesmo com toda essa densidade, essa obscuridade que aí tem, vocês conseguem criar, vocês conseguem canalizar. Né? Então o ser humano é muito incrível por conta disso. Então nós trazemos essa energia e dissipamos aqui. Então eu acho que eu estou vivendo a historinha e tal. Não, mas você está ali. A unidade, o teu corpo ali faz isso. Né? E você ali dentro puxa essa energia da esfera que você veio e ajuda, né, a mexer no meio ali, como se fosse uma massa de bolo e você é um ingrediente. Né? Então isso é só para a gente pensar um pouquinho fora do ego. Né? Porque deve ser algo ainda maior. Algo porque somos o todo. Né? Então uma vez você se desapegando disso, você entra em mais contato com isso mesmo. Então o que eu penso para a história, o futuro eu tenho que fazer isso, eu tenho que me garantir e tal, isso é o ego. Né? Quando você se desapega, você entra mais nesse fluxo do universo. Né? Para você ser o que você é, não o que o meio quer que você seja.
Né? Então se trata disso também. Eu não consigo trabalhar mais, embora na minha cabeça era bem mais complexo, mas quando a gente vai colocar, não consegue trazer tanta coisa. Mas espero que na capacidade de vocês, de sensibilidade, vocês acessem isso dentro de vocês, porque essa é a nossa, eu diria que essa é a comunicação do futuro. Né? Você, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então a pessoa ela já sabe o que você está falando. Né? Às vezes só de um olhar, né? Não precisa estar, né, verbalizando e tal. Então é isso. Isso é o desapego. Né? É o sair da Matrix e aí você entra no Maya, que é a matéria. Então você entende a sua matéria fazendo uma função no planeta. Como a Matrix dominou, a sua matéria está tendo uma função destrutiva, que é poluir, que é desmatar, que é matar. Quando você sai tudo disso, você vê, opa, assim como o passarinho ele tem a sua ação, né? Todos os animais na floresta eles têm um equilíbrio. Né? Então o ser humano, nós entramos nesse equilíbrio também. Né? Aí você desapega disso porque você não é só um corpo humano. Né? Então essa que é a discrepância do ser humano. Né? Que se fosse só um corpo humano, a gente aí viveria em a natureza, animais seria belo, perfeito, mas nós somos além disso. Né? Porque nós acho que nós entramos nesse veículo limitado para vivenciar certas experiências. Cada vez mais complexo. Né? Mas o lance é esse. É entender, né, que nós como seres humanos há uma função. Há uma função como parte de um todo. E um todo não é um coletivo familiar que nós vivemos, a nossa comunidade, o nosso país. Não, um todo universal. A humanidade ela se espalha, né, em outros planetas, é o modelo humanoide em outros universos, mas nós somos além disso. Então essa é a questão. Essa é a questão. E para frisar, devido à densidade, aqui as coisas são limitadas, então coisas que parecem simples nós colocamos a característica negativa, né, que são sentimentos negativos, que a gente tenta evitar, não quero isso, tal, mas acontece, é real, tem que olhar para isso, tem que encarar isso, porque se eu estou correndo, aquilo acontece, eu continuo correndo, né, é que nem um cachorro lá que olha para você corre, ele corre atrás e te morde. Agora se eu encaro ele pode ser uma criatura mais dócil, ele pode ter o medo pode, né, reverter nele e ele vai embora. Que é o que acontece, né? Quando você olha para um animal que está bravo e ele vai embora. Talvez é isso que a gente está fazendo com medo. A gente está com o ego, com medo, traumatizado, a gente corre. Então a gente não olha esse a gente não encara, então a gente não experiencia. Então aquela experiência ela fica se repetindo porque a gente não aprende. E como o ego traumatizado, que vamos supor, você tomou um toco ali no seu pezinho, você sai desequilibrado, você bate nos outros e sai desequilibrando outros. Que é o karma, que vem de vidas passadas, pessoas, né, repetindo crimes que um faz uma contra as outras. E quando você entende, você assimila, você, opa, só uma vez já aprendi. Eu sei o que é aquilo. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.